Salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Sou o Tio Cairo e o nosso assunto hoje é um assunto do segundo ano chamado progressão geométrica. Vamos analisar, então, o que seria uma progressão geométrica. Quando a gente fala em progressão, a gente vai pensar em uma sequência. Só que essa sequência, ela não vai ser uma sequência onde cada termo da frente é a soma de alguma constante. A gente sempre vai pensar que na progressão geométrica a gente tem uma multiplicação envolvida. Então, se eu tenho o primeiro termo, eu tenho o segundo termo, eu vou ter aqui para chegar no segundo, eu vou multiplicar por um número. E esse número pode ser um número inteiro ou ele pode ser um número racional. Tá? Então, ele também pode ser aí uma fração que essa sequência vai diminuir. A gente vai dar uma olhadinha. O vídeo vai ser curto, então bora lá. Então, a progressão geométrica, como eu disse, vai valer uma sequência. E a operação que vai ser envolvida nela vai ser a multiplicação. Nós temos até um vídeo aqui falando sobre a PA, progressão aritmética, que eu trabalho com a soma. Então, eu recomendo você assistir a progressão aritmética para depois entender aqui a progressão geométrica. Então, eu trabalho aqui com a multiplicação. Então, inicialmente, a gente vai pensar o seguinte. Uma sequência, vou escrever aqui como PG, o exemplo mais prático disso seria se eu pensar sempre que o próximo termo é o dobro do primeiro. Então, imagina que eu parto do 1, o segundo termo vai ser 2, o terceiro, quarto, 4, depois 8 e assim sucessivamente. Então, se eu coloco reticências, indica essa PG, essa progressão, ela é infinita, ela tem infinitos termos. Se eu fechar aqui, é uma progressão geométrica com apenas 4 termos, tá? Como que eu vou imaginar aqui essa PG? Quais são os elementos que envolvem aqui nessa PG? Então, a gente tem aqui o primeiro termo dessa sequência, certo? Além do primeiro termo, a gente tem o último termo. Tio Caio, você acabou de falar que para o último termo, se ela é infinita, é porque às vezes eu quero calcular o 10º termo dela, então a gente vai considerar o 10º termo como o último termo. Eu tenho aqui aquela constante que eu vou multiplicar o termo anterior para chegar no próximo, que é o que a gente chama de razão. E eu tenho, além do primeiro termo, o último termo, eu tenho a razão, eu vou ter o número de termos, que é a quantidade de termos que tem essa sequência. Certo? Igual a PA, o primeiro termo a gente chama de A1, a gente utiliza essa simbologia aqui. O último termo a gente utiliza AN, para indicar quem está lá na última posição. A razão para PA é R. Para PG, a gente coloca Q para fazer essa diferença de PA e de PG. E o número de termos vai ser o N, certo? Como que eu determino esses termos? Geralmente, exercícios de PG, nós temos aqui 4 incógnitas, né? 4 coisas para a gente calcular. Geralmente, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter 3 e vai achar a minha quarta opção. Então, a gente tem uma fórmula que determina, que é o que a gente chama de fórmula do termo geral. Para PG, a fórmula do termo geral é dado por AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, essa é a minha fórmula, onde eu tenho o último termo, primeiro termo, perceba que eu vou multiplicar o primeiro termo por aquela constante, que eu vou achar que seria a minha razão, elevado a n menos 1, que é o número de termos, sempre menos 1 para indicar que é o termo anterior, tá? Então, esta minha fórmula vai definir todos os meus exercícios de PG, todos entre aspas, né? Por que entre aspas? Porque se tiver pedindo algum desses 4 termos que eu tenho aqui, eu vou utilizar essa minha fórmula, tá? Um exemplo rapidinho aqui. Imagina nessa PG, eu queira calcular o 10º termo. Como é que eu calculo o 10º termo dessa PG? Então, eu faço aqui o que eu costumo chamar de esqueletinho. Então, eu preciso do A1, do AN, do N e do Q, que é a razão. O primeiro termo foi dado, nesse caso, é 1. O AN vai ser o último termo. Então, nesse caso, como eu quero o 10º termo, eu vou calcular o A10. Então, eu não sei quem que é ele. O N
vamos pensar, se eu quero calcular quem está na 10ª posição, eu vou considerar essa PG finita com 10 termos. Então, o N aqui vai ser 10. E o que é a razão? Como que eu acho a razão? Assim como se na PA a gente pega o segundo termo e diminui o primeiro, porque a progressão aritmética envolve adição, a PG, que envolve multiplicação, eu vou fazer a operação inversa, que é a divisão. Então, como que a gente acha essa razão? A gente pega um termo e divide pelo seu anterior. Isso serve como o segundo para o primeiro, o 10º para o nono, o 18º para o 17º, independente de quem eu tiver aqui, eu vou colocar sempre o da frente dividido pelo anterior a ele. Então, nesse caso, a minha razão aqui, eu posso pegar qualquer caso. Se eu pegar 2 e dividir por 1, eu tenho 2. Se eu dividir 4 por 2, eu tenho 2. Se eu dividir 8 por 2, também eu tenho 2. Até porque, quando eu fui fazer essa sequência, eu fui já imaginando. Primeiro termo, eu vou multiplicar por 2, depois por 2, por 2. Então, esse multiplicar por 2 que é a razão. Então, a gente determina ela por meio de conta. Segundo termo dividido pelo primeiro. Pode parar aqui, colocar igual a 2, mas eu vou fazer assim. Pode pegar o terceiro dividido pelo segundo, né? Vou pôr uma reticências, que isso vale para toda a PG, que vai dar 2 o meu resultado. Então, eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3 valores que eu acabei de falar da fórmula, ela tem 4. Se eu já tenho 3, eu vou achar quem é essa quarta pessoa. Tá? E eu vou fazer uma variação de todas essas aqui que a gente tem, tá bom? Então, parto da minha fórmula, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, e faço a substituição. No lugar do AN, eu coloco A10. No lugar do A1, eu coloco 1. No lugar da razão, que é o Q, ponho 2. E no denominador, no expoente, na verdade, e no expoente eu tenho 10, que é a quantidade de termos, menos 1. Então, aqui, o meu 10º termo vai ser dado por 1 vezes 2 elevado a 9. O que seria 2 elevado a 9? Seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, né? Então, se a gente fizer a conta, a gente vai ter que vale 512. Então, 1 vezes 512, o meu 10º termo vai ser o 512. Se eu quiser fazer a conferência, fica à vontade, né? Então, 1, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64, 128, 256, 512. A gente tem aí, então, o 10º termo aqui, o A10, é o 512, certinho? Vamos variar esse exercício? Agora pensa que aquela mesma PG, eu tenha uma reticências para indicar quem que é, e eu tenho aqui 500, aliás, 2 reticências e o 512. Mesmo exercício, só que aqui eu estou variando. Nesse caso aqui eu quero saber quantos termos tem. Então, a gente faz esqueletinho. Exemplo B. Primeiro termo vale 1. O último termo agora eu já tenho, que é o 512. O número de termos eu não sei. E a razão eu pego o segundo, divido pelo primeiro. Minha razão dá 2. Novamente, temos 3 valores para achar um quarto. Vamos partir da fórmula. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, o último termo, 512. Primeiro termo é 1, minha razão é 2, e lá em cima eu tenho n menos 1. Vamos ter um agravante aí, mas é fácil resolver. Então, eu vou pegar esse número que está multiplicando e vou passar dividindo. Não precisa dividir por 1, mas se fosse outro valor, você dividiria, né? N menos 1. Então, aqui dá 512. Eu já vou inverter esses lados aqui, sem trocar sinal, né? Porque se o da esquerda é igual à direita, o da direita é igual ao da esquerda. Então, eu posso escrever dessa maneira aqui. 2 elevado a n menos 1 igual a 512. O que eu faço nesse processo? Eu tenho 2 do lado de cá e um expoente. Então, seria interessante do lado de cá eu também ter 2 e um expoente. Então, o que eu faço com 512? Fatoro. Então, vem aqui e fatoro 512. Aqui vai dar 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Eu tenho 2 elevado a 9. Então, nesse caso,
o 2 elevado a n menos 1, no lugar do 512 eu coloco 2 elevado a 9. Igualdade de potência. Se essa base é igual a essa base, significa que esse expoente é igual a esse expoente. Então, só fazer n menos 1 igual a 9. Esse 1 vem para cá, 9 mais 1. Acho aqui o meu n igual a 10. Então, essa sequência tem 10 termos. Segunda variação, beleza? Terceira variação. Agora eu tenho 1, reticências, 512, e eu sei que essa sequência tem 10 termos. Um outro exercício. Partimos do mesmo princípio. Então, o primeiro termo é 1, o último termo 512, quantidade de termos é 10, eu só não sei a razão. Então, agora, vamos ver como que a gente vai resolver isso daqui. Então, vamos lá, parte da fórmula, A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, no lugar do último termo, coloco 512, aqui coloco 1, a razão eu não sei, e eu sei aqui que 10, né, cadê 10 menos 1, lá em cima. Então, dá 512, esse 1 vai passar dividindo, como a gente fez ali, dá 512, e aqui fica Q elevado a 10 menos 1, que no caso aqui é 9, Q elevado a 9. Então, nesse processo, olha lá, eu quero Q elevado a 9, que número elevado a 9 dá 512. Então, se está elevado a 9 do lado de cá, eu tiro raiz nona do lado de cá, 512. Como é que eu tiro uma raiz nona? Eu fatoro e formo grupos de 9. Então, eu pego a fatoração, formo um grupinho de 9, número 2, esse 2 sai da raiz. Então, nós temos aqui que a razão vale 2. Certo? Então, eu já tenho aqui como calcular a razão, como calcular o número de termos, e no exemplo anterior, como calcular o último termo. E se eu precisasse calcular o primeiro termo, que é o nosso último exemplo? Então, imagina que você tem aqui uma PG, cuja razão é 2. Geralmente o exercício vai falar isso. Uma PG de 10 termos. E o último termo é 512. Como é que eu vou achar o primeiro termo? Partimos do mesmo jeito. Vamos fazer o esqueletinho. Não sei o primeiro, o meu último vale 512, a minha razão já deu que é 2, e a quantidade de termos é 10. Então, vamos escrever. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Último termo, 512. O A1 eu não sei. A razão vale 2 e aqui 10 menos 1. Então, 512 igual a 1 vezes 10 elevado a 9. Vamos resolver 2 elevado a 9. Então, 512 igual a 1 vezes 2 elevado a 9 é 512. Agora isolo o A1. Vai dar 512. Esse 512 passa dividindo e eu concluo que o meu primeiro termo é 1. Então, essas são as minhas 4 variações para a progressão geométrica, certo? Ainda tem uma outra parte, que pode gerar um outro vídeo aqui no canal, sobre a soma dos termos de uma PA. Ai, que burro, dá 0 para ele. Mas de uma PG. Então, vai ficar para o próximo tema, certinho? Então, não se esqueça, fórmula do termo geral é sempre dado por AN, que representa o último termo, igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, através disso daqui, a gente, 4 incógnitas, ele vai dar o valor de 3, você vai achar quem é a quarta. Então, eu apresentei as 4 variações para vocês, certinho? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Clica aqui no joinha, dá o seu like, compartilha e escreve nos comentários se ajudou ou se não ajudou vocês. Vamos fazer uma movimentação aqui no canal, tá joia? Então, fique com Deus, abraço, a gente se vê na próxima. Fui!